Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa tarde aí para a galera do YouTube da Struterm aí chegando. A sala está lotada já, nem começamos a live, a sala já está cheia aqui. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para esse bate-papo aqui no canal da Struterm no YouTube para falar sobre um tema muito pertinente, um tema que vem causando muitas dúvidas desde que apareceu no final do ano passado e que vira e mexe é debatido aí nos grupos de higiene ocupacional afora, né? Seja no Facebook, seja no WhatsApp, entre outras mídias sociais. E para falar sobre esse tema, a gente resolveu aqui pegar essa tarde de segunda-feira, início de semana, deixar todo mundo muito bem informado. E para isso contamos aqui com a participação do professor Marcos Domingos, tá? Muito boa tarde, professor Marcos, tudo bem? Boa tarde a todos vocês, é uma satisfação estar aqui. Legal, bacana. E mais uma vez conosco, assim como na semana passada, acho que foi, né, Cristiano? 2 semanas, Cristiano Molica, engenheiro da Struterm. Boa tarde, Cristiano, tudo bem, cara? Boa tarde a todos que estão assistindo. Legal, legal. Muita gente mesmo chegando, muita gente, tá? Não tem como falar boa tarde para todos, mas já temos aqui mais de 80 pessoas participando da nossa live. Bom, e o tema, né, como eu disse, é sobrecarga térmica, falar do anexo 3 da NR9, tá? Que foi promulgado recentemente, alterou ali a NR9, alterou também o anexo 3 da NR15 na questão de insalubridade. E a gente tem esse tema como objetivo aqui hoje, né, do nosso debate, beleza? Com a participação de vocês, é claro, lembrando que no chat vocês podem perguntar, deixar suas dúvidas aí, a gente vai tentar responder a maioria delas, né? A gente não garante que vamos responder todas, mas a gente vai tentar responder a maior parte delas. Então, a intenção é fazer esse bate-papo bem leve, bem legal. Professor Marco Aurélio Lutgartz chegou aí, boa tarde, professor, tudo certo? Muita gente chegando, realmente vai atualizando aqui em tempo real. Bom, então, para a gente dar início à nossa live, eu só quero deixar o recado, que é um recado que muita gente deve estar esperando, né? Atrás do Cristiano, vocês estão vendo 2 equipamentos ali, né? Bem atrás dele. Um deles é o TGD 200 e outro é o TGD 400. Ambos equipamentos usados para fazer a quantificação da sobrecarga térmica, né? E a Struterm, assim como na primeira live, vai fazer um sorteio ao final aqui da nossa live de hoje para brindar um dos participantes aqui, aqueles que curtirem o canal da Struterm no YouTube, aqueles que estiverem assistindo essa live aqui, irão concorrer num sorteio a um TGD 200, que a gente vai sortear aqui no final da nossa live. Bom, e aí vem a pergunta, né? Como que a gente faz, Gustavo, para participar desse sorteio? Bom, é bem simples e vai funcionar como da outra vez. Envie o seu nome completo e e-mail através do WhatsApp da Struterm, DDD 11 99746 2196, tá? Então, ressaltando, vocês vão enviar nome completo e o e-mail para esse número de WhatsApp que está aí. Não é SMS, não é Telegram, não é nada disso, tá? No WhatsApp 11 99746 2196. Só ressaltando uma coisa, tá? As inscrições elas vão agora das 4h30 da tarde até as 17h15. Então é um tempinho muito curto aí, vocês têm praticamente 40 minutos para fazer essa inscrição. O pessoal lá da Struterm, o Douglas, o Diego, já está todo mundo a posto ali para receber as inscrições de vocês e validar a sua participação. E aí, no final da nossa live, eu vou usar o random.org mais uma vez para fazer o sorteio, igual nós fizemos da outra vez, beleza? Então, não se esqueça, mande os seus dados aí para concorrer ao TGD 200. Eu vou deixar aqui, tá, o número do WhatsApp, enquanto a gente vai batendo um papo aqui a respeito de sobrecarga térmica, beleza? Só ressaltando que essa live vai ficar disponível, tá? No YouTube, no canal da Struterm, para quem quiser assistir esse conteúdo depois, beleza? Bom, vamos lá então, chega de conversa, vamos bater um papo sobre o assunto de hoje, tá? Sobrecarga térmica. Bom, a gente sabe que o calor, né, se trata de um agente físico tratado na higiene ocupacional
Bom, e a gente sempre esteve acostumado a lidar com os anexos da NR15, né? Tratando o calor na forma do adicional de insalubridade, né? Que infelizmente continua persistindo aqui no Brasil. E aí, recentemente, nós tivemos a alteração da NHO 06, né? Que trouxe outros parâmetros técnicos para avaliação do calor, né? Em 2018, se não me falha a memória. E agora nós tivemos, como consequência disso, a alteração da norma regulamentadora, o acréscimo do anexo 3 da NR9 e a alteração do anexo 3 da NR15. Assim, sucessivamente, a gente espera que as próximas normas também sejam alteradas com a inserção de novos anexos. Mas começando o nosso bate-papo em cima disso, vou perguntar para o professor Marcos Domingos. Professor Marcos, essa questão do anexo 3, tá? Se vocês quiserem se apresentar também, para quem não conhece o Cristiano ou o Marcos, acredito que todos vocês o conheçam, mas também vou pedir para eles falarem um pouquinho sobre si, e aí eu já vou emendar, Marcos, nessa questão, né, do anexo 3 da NR9. Quais foram as principais mudanças, qual que é o seu ponto de vista sobre essa alteração da norma e os impactos que ela vai trazer para a gente? Por gentileza, professor. Ok, Gustavo, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse grupo aí. Eu sei que muita gente que a gente até contatou diretamente e devem ter separado esse tempo para ouvir aqui a nossa discussão. Eu espero que ela seja extremamente positiva. Eu já sou aí um veterano nessa área, completei agora dia 3 de abril, 45 anos de higiene ocupacional. É muito tempo, Gustavo nem era nascido, acho que nem o Cristiano era nascido ainda. Então, eu sou aqui um dinossauro aqui da área, né? E interessante é que calor fez parte logo no começo, lá na Fundacentro, quando eu trabalhei lá por 37 anos, a gente sempre estudou bastante calor lá. E eu diria assim que mesmo já com 4 décadas e meia de higiene, eu ainda estou aprendendo, e nessa época de quarentena agora, eu vou lendo e vou descobrindo cada coisa linda aí que é de higiene ocupacional. Até vocês vão ver aí que no chat aí eu coloquei um endereço aí do YouTube, que é um canal aí novo que eu estou abrindo aí para compartilhar com vocês e experiências antigas, e eu quero ainda ver se vou, enquanto eu estiver aqui enjaulado, eu vou colocar coisa nova. Mas, enfim, o assunto calor, né, é um assunto extremamente importante no Brasil, porque nós temos um país que tem mais de 50% do seu território na área tropical. Então, nós somos muito mais familiarizados com o calor do que outros povos, principalmente do hemisfério norte, né? Em alguns lugares, é tão quente que todo mundo devia receber insalubridade, né? Apesar de que aí os nossos gurus das normas, eles vetaram a questão da carga solar. Mas se você parar para pensar em Manaus, Amapá, Belém, tudo, a situação lá, em certas épocas, se você ficar sentado na praça, você tinha direito à insalubridade, porque os limites que são adotados aí, eles seriam totalmente superados. Então, é um assunto muito importante. Pena que aqui no Brasil, no caso nosso da Fundacentro, esse assunto não entrou numa pauta científica de maior pesquisa, até para ajustar esse índice que nós temos aí do IBOTG para uma realidade mais brasileira. Lembrando que esse índice, que é usado no mundo inteiro, chamado IBOTG, ou WGT, como no inglês, foi desenvolvido nos anos 50, lá por volta de 1954. Eu estava nascendo nessa época, né? Então já estavam estudando isso, e a sua origem ela é com carga solar, porque ele foi desenvolvido para atividades militares, né? O que agora estão negando, né, a questão do índice, a origem dele era em 1954, com o tal do IAGLU, né, que é um dos grandes nomes dessa área aí. Tá? Então, só para não me alongar muito, deixar o Cristiano falar também, só essa primeira introdução aqui. Legal, bacana. Cristiano, por favor, comente aí o que você acha sobre essa questão do anexo 3 da NR9 e esses impactos, né, que ela trouxe para o profissional de SST, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado aí a presença dos professores, professor Gustavo, professor Marcos Domingos. E acho que todo mundo já me conhece, né? Eu sou o responsável técnico pela empresa Instruterm.
Sou engenheiro eletrônico, atuo na área de calibração, manutenção em projetos de instrumentos há um pouco mais de 20 anos. Estamos aí para tirar a dúvida do pessoal referente à parte de equipamentos. Bom, referente a esse assunto, eu vou um pouco na cola do professor, porque ele está mais acostumado com isso. A minha área é mais equipamentos mesmo. Mas eu concordo totalmente com ele, né? Essa parte, o pessoal fica aí na carga solar e fica por isso. Mas é um assunto bem, né? Digamos assim, bem complicado de falar. É um assunto bem extenso, realmente, como o Marcos disse, né, a origem do IBUTG, né, tem uma origem militar e que levava em consideração a sobrecarga térmica e no ambiente externo, né, e infelizmente, né, Marcos, essa questão ela foi retirada agora, né, não, pelo menos do ponto de vista quando a gente fala de pagamento, também do adicional de insalubridade, é uma questão que foi alterada agora pela norma, né, e o seu ponto de vista técnico, pegando o gancho do que a gente já vem falando, né, essa mudança, ela foi uma mudança técnica ou foi uma mudança mais por conta de negociações da bancada tripartite? Qual que é a sua opinião sobre essa alteração da parte de sobrecarga térmica em ambientes externos? Muito bem. Antes é bom dizer que essa mudança aí, agora, ela é positiva. Lógico, tem esse lado que nós já estamos apontando aqui com um possível ponto de aperfeiçoamento no futuro, até porque eu acho que isso vai para o tribunal, né, as pessoas vão entrar na justiça, advogados vão entrar na justiça dizendo que não tem a isonomia, né? Por que o trabalhador, no caso da construção civil, da área rural, não vai ter esse direito, enquanto que da área urbana vai ter, de indústria, né? Esse é um detalhe. Mas, assim, do modo geral, a mudança, puxando a NHO 06, ela foi bastante positiva. O aspecto mais positivo que eu considero é que acabou com aquele desgraçado daquele quadro 1 e da NR15, que é antiga, certo? Sim. Você vai lembrar lá, o perito adorava aquilo, porque ele chegava lá, ele não precisava estar preocupado com a taxa metabólica, ele só falava que era atividade leve, modelo pesada, e já enquadrava. Ele tinha preguiça de fazer o cálculo da taxa metabólica média. Então, isso desapareceu, que eu diria assim, só por isso a gente vai aplaudir a mudança, né, nesse aspecto aí. A questão, outra questão assim que é interessante, eu diria para vocês que ela é curiosa, talvez, não é interessante, é que o anexo 3 tem, por sua vez, 2 anexos, né? É anexo sobre anexo, né? Se é por falta de burocracia, por que não, certo? Então, tem um anexo 1 dentro do anexo 3 e um anexo 2 dentro do anexo 3. O anexo 1, ele é prevencionista. Então, se você observar lá, os requisitos todos é quase um PPRA específico para calor, né? E ele começa a falar de responsabilidade do empregador. E o anexo 2 do anexo 3, a gente vai ter que se falar assim, anexo 3, anexo 1, anexo 3, anexo 2, haja anexo. E o anexo 2, ele é para a insalubridade e ele eliminou alguns pontos que são importantes. Por exemplo, eliminou a roupa, por exemplo, né, que é uma questão que a CGH já adotou isso há um meio século atrás, e da roupa que ela interfere mesmo na nossa produção de calor. Mas isso não vai ser considerado também para a insalubridade. Bom, então eu diria assim, partindo do ponto de vista de que a NHO é bem melhor, né? Então houve um grande avanço nisso aí. Um outro grande avanço que eu considero é que as taxas metabólicas, a lista que nós temos lá, ela é muito mais detalhada, né? Então a gente ficava até meio bravo aí, né? Nos cursos que eu dou lá na Struterm, lá nos cursos de calor, que nós estamos dando já uns 2 anos por lá, eu venho falando sobre isso há muito tempo, e aí encontrava gente que pegava aquela tabelinha lá que estava do quadro de atividades, lá tinha 5 ou 6 exemplos, e ele ficava achando que aquilo lá estava engessado, aquilo lá era beatificado, né? E aí ele falava assim, não, se a taxa metabólica é 300 ou é 350, se desse 315, ele entrava em desespero. Ele falava, vamos pegar o maior imediato, e como aquilo lá fosse uma coisa assim, sagrada, né? Então, agora não, agora o colega vai ter que olhar com mais calma as atividades, pensar tecnicamente. Então,
Então, acho que isso traz um avanço aí, né? Fica devendo, que a gente não vai, nem adianta muito a gente perder muito tempo nesse debate falando da carga solar, porque isso aí é uma decisão que até vem, acho que, para contemplar uma questão que estava lá no TST, um certo tempo, que uma resolução do Tribunal Superior do Trabalho, que já não assumia muito o calor solar para a salubridade, e a Previdência Social adora isso, porque, no final das contas, se você eliminar a aposentadoria especial por calor solar, você elimina um bando de trabalhadores, né? Um bando de trabalhadores, o que é uma injustiça, porque quando o pessoal trabalha na roça, aí no sol, principalmente quem é de pele clara, o envelhecimento da pele é um negócio assustador, assim. Então, você vai encontrar pessoas com 40 anos de idade que têm pele de 60, porque a ultravioleta vai acabar com a pele da pessoa. Mas isso aí eu diria assim, na minha expectativa deve cair, porque vai entrar na justiça, isso hoje mais fácil, deve cair, né? Você veja que até o Ministério Público entrou com uma ação aí agora, algumas semanas atrás, para derrubar tudo, até os caras acabaram exagerando na dose, né, porque achando que tudo estava errado, na verdade não está tudo errado, esse era o ponto crítico, eles deviam ter se ficado presos nesse ponto, e o juiz lá fez de conta que não viu, né, deixou a comissão tripartite seguir, que ela é uma estratégia do governo de querer ter normas que discutam com os interesses de trabalhadores, empregadores e de outros, talvez da classe científica, né? Então, essa é a maneira que o governo trabalha, que segue o modelo da OIT. A OIT também é tripartite, governo, empregador e trabalhador, né? Então, esse modelo está lá na discussão das normas. Então, nem sempre as normas serão 100% técnicas. Nem sempre serão, porque sempre tem que ter um interesse de quem vai pagar a conta, né? Então, a gente pode achar, nossa, essa norma é maravilhosa e ninguém mais vai ficar doente pelo resto da vida, vai para a eternidade são, né? Não, tem um custo isso, que é aí que é o balizador, que você não vai fazer o ótimo, vai fazer bom. Então, fazendo bom, tá bom, né? Então, esse é o modelo que se faz, o modelo que tem na BNT também, sempre ser um grupo tripartite, que discute, né? Caso contrário, vai ficar uma sociedade muito quase que antidemocrática, porque só vai valer a opinião de uma pessoa. Você vê o caso da Fundação das NHOs, elas não são normas tripartites, elas são normas que saem lá de um grupo da Fundacentro, só técnicos, tá? Acham que isso é o melhor dos mundos e põem essa norma aí. Se essa norma fosse aberta para discussão, provavelmente ela não seria do jeito que é da Fundacentro, né? Então, vem a origem dela. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos no NIOSH também. No NIOSH também, quando solta normas também, ele não vai perguntar o que o empregador sabe. Essa aqui é a nossa opinião científica, nós somos aqui os papas do negócio, só nós sabemos de tudo, e, solta essa norma. Mas na sociedade, no modo geral, nós temos que trabalhar com todos esses atores aí. Legal, bacana, Marcos. Pessoal aqui parabenizando também a Struterm, parabéns pelos 1000 inscritos aí, Cristiano, no canal no YouTube, parabéns a Struterm, inaugurou o canal aí recentemente, já alcançou 1000 inscritos, muito bom, muito legal, o pessoal está participando bastante aqui no chat, tá? Roberto, boa tarde a todos, obrigado a todos os idealizadores do evento, muito relevante. Show de bola, legal, pessoal. Obrigado pela participação de todos aqui nesse debate. Cristiano, agora pegando o gancho sobre os equipamentos, né, falando um pouco sobre eles, você tem aí 2 equipamentos, né, que a Struterm tem como os principais para avaliação da sobrecarga térmica, né, o TGD 400, o vermelhinho, né, e o outro TGD 200, né. Ambos os equipamentos, eles têm a mesma finalidade, mas qual que é a diferença, Cristiano, de um para o outro? O TGD 400 tem algumas outras funcionalidades a mais que o TGD 200? Isso. Os 2 equipamentos, eles servem para medir o IBOTG, né? Ele já dá o cálculo pronto, você não precisa calcular nada. A grande diferença entre os 2 modelos, né, que é o TGD 400, ele possui comunicação com o PC, ou seja, ele registra os dados, né, como um data logger, e posteriormente você descarrega isso num computador e ele já gera um relatório para você.
Então, basicamente, essa é a diferença. Legal, bacana, bacana. Tem uma pergunta aqui, Cristiano, que eu acho que é bem direcionada a ti, do Diego Maia. Dúvida: como ficam os instrumentos antigos da Extruterm para medição de calor com relação à mudança para medição do calor? Tem que fazer alguma adaptação no equipamento? Obrigado, Diego Maia. Uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Por quê? Porque a norma NH06 ela foi revisada em 2018, né? E nisso daí houveram algumas mudanças, né? Por exemplo, na dimensão do sensor de bulbo úmido, na proteção que agora tem que ter no bulbo seco, na altura do frasco em relação também ao sensor de bulbo úmido. Então, tem alguns detalhes que mudaram. E para quem tem um instrumento mais antigo, aí teria que fazer o envio desse equipamento para passar por uma atualização, tanto o TGD 200 como o TGD 400. Então, dessa forma, enviando o instrumento, a gente faz essa atualização, insere o protetor de bulbo seco, faz as dimensões de um novo sensor, dá para reutilizar o equipamento, não precisa jogar fora, não. Legal, bacana, Cristiano. E aí, emendando mais uma pergunta aqui, esse cara, se não participar das lives aí, o Ricardo Silva, grande abraço aí para o Ricardo, um amigo meu aqui do ABC, São Caetano. Para o PPRA, como você trata o adicional de roupa nos casos que não consta na tabela? Acho que é uma pergunta que o Marcos pode responder para a gente, Marcos, as roupas que não estão contempladas na tabela, como é que a gente deve tratá-las nesse caso? Ricardão, um abraço para você, cara. Eu acho que você está com uma cerveja do lado aí, com certeza. Ó, Ricardo, não sou eu hoje, hein, cara? Não sou eu hoje. Tá em casa aí, tá tomando uma cerveja. Mas o que a gente percebe lá na nova NR9, anexo 3, é que a roupa foi retirada do lado da insalubridade. O tal anexo 2, anexo 3, ele não contempla a roupa. Então, acho que para quem for fazer um laudo especificamente para insalubridade, não vai se preocupar com isso. Mas quando ele fizer o trabalho dele do ponto de vista prevencionista, ele vai seguir aquelas tabela que está lá. Aquela tabela tem 8 exemplos de roupas, né, que é antigo para a lei, isso aí já tem coisa de 20 anos, esse negócio. Né, até eu tenho dito nos cursos que muitas vezes você vai achar ter uma roupa lá no seu local de trabalho que não se enquadra de nenhum jeito desse aí. Do ponto de vista prevencionista, que eu estou aqui assumindo que nós somos mais flexíveis, né, mais técnicos, podemos usar o nosso julgamento profissional com maior facilidade, não estamos presos à lei, assim, engessado. Eu sugiro que se você tiver uma roupa, exemplo, você vai ter um eletricista que tem lá um jaleco com uma roupa anti-chama, como se fala, não é isso? Né? Tá? Essa roupa não se enquadra no lugar. Então, o que você tem que fazer? Pedir para o fornecedor da roupa ou do tecido que ele mande fazer um teste do isolamento térmico dessa roupa, tá? Que vai dar aquela unidadezinha chamada CLO, que vem de clothing, tá? Esse que é a unidade no inglês que vem daí. Então, isso aí existe, os laboratórios aqui, o IPT faz isso, e outros laboratórios especializados em tratar essa questão térmica aí. Ele faz um teste naquela roupa, lógico, o cara vai mandar um pedaço do tecido pronto, que vai ser feito o jaleco, vai dando clô, e aí o máximo que o fabricante tem que fazer é saber, olha, estou usando aqui 1,5 metro para fazer o jaleco. Então, vai ter uma unidade dele lá, que vai ser por centímetro, ou por uma unidade qualquer, ele vai multiplicar pelo todo e vai dar o clô para você. Então, a minha sugestão é que se tiver uma roupa que não se enquadra lá, você tem que trabalhar com o seu fabricante. Eu acho até que seria até muito interessante que no CA dessas roupas tivesse esse dado a mais, dizendo qual é o isolamento térmico em clô para poder a gente usar em calor. Esse é o meu pensamento. Legal, Marcos, bacana. Vamos emendar aqui mais uma pergunta, mas antes disso, pessoal, para aqueles que querem concorrer ao TGD 200, vocês têm mais 20 minutos aí para mandar o seu nome completo e seu e-mail para esse número do WhatsApp que está aí na tela, 997462196, tá? Mande seu nome completo, mande o seu e-mail e você estará concorrendo ao final da nossa live ao TGD 200 aí da Extruterm que está atrás do Cristiano. Isso mesmo, esse mesmo que o Cristiano está apontando aí para a gente.
Aí vem uma pergunta agora, aproveitando que o Cristiano já está aí com a gente, do Rafael. O Rafael pergunta: boa tarde a todos, parabéns pela live. Por favor, poderia explicar melhor sobre a estabilização do conjunto, minuto a minuto, por no mínimo 5 tomadas? Só para deixar claro, né? O instrumento ele tem que estabilizar antes da medição, né, Cristiano? Você não pode ligar o instrumento e logo em seguida já coletar uma amostra. É isso, né? Exatamente. Exatamente, professor Gustavo. O conjunto, não só o nosso, como eu indico para todos os outros modelos de instrumentos, uma faixa de segurança boa é deixar 30 minutos estabilizando. Por quê? Porque a esfera é uma esfera grande, de 6 polegadas. E até esse ar dentro dessa esfera, obter a temperatura do ambiente, etc., inclusive os outros sensores também, é bom aguardar aí 30 minutos, de 25 a 30 minutos, a cada tomada de medição. Por exemplo, se você também mudar de ambiente, vai de um ambiente para o outro, essa estabilização também deve ser feita, tá ok? Justamente pela mudança de temperatura. Legal, bacana. Vou fazer um complemento aqui, Gustavo. Por favor, professor, por favor. É o seguinte, há um entendimento de que a pessoa coloca o instrumento lá no ponto que ele vai medir, espera 20, 30 minutos, e aí começa a fazer a leitura. No meu entendimento, não é necessário. Quer dizer, a gente sabe que o globo, que é o mais complicado para estabilizar, ele tem esse volume de ar interno, então esse volume vai receber a carga térmica da superfície do globo, porque todas as fontes de calor emitem infravermelho, vão aquecer a superfície, e a superfície aquecida aquece o miolo, e esse miolo demora para poder ficar estável. Mas mesmo que você coloque 30 minutos, você nunca vai ter certeza que ele está estável, tá? Você fala, vou colocar ele aqui, daqui meia hora eu volto, eu vou tomar café e volto. Se você voltar meia hora depois, também não sabe. Então, qual é a minha sugestão? Você coloca seu instrumento, monta direitinho lá e tal, e começa a fazer as leituras. Não precisa esperar 30 minutos. Tá, não vou exagerar. Espera 5 minutinhos e começa a ler. E vai fazendo leituras de minuto em minuto ou de 2 em 2 minutos. Em um dado tempo lá, você vai perceber que as leituras se repetem, né? E aí vai indicar, então, o que nós estamos chamando em coronavírus de patamar também, né? Pode ser chamado assim agora, já vou falar um termo mais atual aí. Então, essas leituras entram num patamar, isso significa que está estável. A partir dali, você vai fazendo mais algumas outras leituras, talvez aí mais 5 ou 6 leituras, e que a variação não seja maior do que 0,4, que é o que está na linha HO 06. Então, não precisa esperar esse tempo todo, vai acompanhando a leitura. Se você tem o TGD 400, ele tem memória. Uma vez disparada a memória, ele vai registrando isso aí. Então, quando você baixar os dados, você vai ter um histórico, ou ali um histograma, que desde o começo que você ligou o instrumento, que não precisa ser depois de meia hora, pode ser logo que você colocar o tripé lá, aí você vai olhar aqueles dados e vai falar, nessa região aqui, a variação foi menor, no máximo 0,4. E aí você pega aqueles dados, 5 dados dele, e faz a sua média aritmética, que é o que pede a NH 06. No TGD 200, que é esse outro instrumento aí, não tem memória. Então, você vai ter que fazer isso numa prancheta, né? Mas, sendo cuidadoso, você vai fazer um bom trabalho. Legal, muito obrigado, muito obrigado. E aí vou emendar numa questão aqui, professor Marcos, do Romeu Santos. Nos casos de acesso a ambientes confinados, por exemplo, interior de um gerador elétrico, a instalação do instrumento deve proceder, deve ser junto à entrada do profissional, a como transmitir esses dados para o exterior. Eu acho que a dúvida dele é mais quando eu tenho um serviço no espaço confinado, e aí para você fazer a instalação desse equipamento lá, como fazer a medição da sobrecarga térmica num ambiente como esse? Muito bem. Vamos tomar alguns cuidados, porque nós estamos falando de uma situação particular, não é? Então, um espaço confinado é um lugar que você pode ter algum tipo de gás ali acumulado e tal. Então, assegure-se que o seu instrumento não vai criar faísca lá dentro, né? Então, ou você protege a parte de eletrônica dele, por exemplo, qualquer faísca que pode sair, apesar que os instrumentos que nós temos hoje já não tem mais aquelas chavezinhas ali antiga, né, que é
praticamente mecânica, você pegava uma parte, puxava para dentro para a esquerda, e aí ali criavam as faíscazinhas, né? Mas então você consegue colocar proteger seu equipamento, mas para você não ficar exposto ao risco de quem está lá dentro, os instrumentos têm um cabo de extensão. Você pode simplesmente pegar o seu sensor, conectar o cabo, tá? E aí, como é uma conexão elétrica ali, né, dos sensores, você conecta bem, parafusa bem, passa ali algum tipo de papel desses que a gente usa até para comida, né, um alumínio, qualquer coisa ali, para proteger. Lógico que não vai cobrir os sensores, óbvio, né, senão isso aí é uma coisa meio Zé Mané, essa história. E com o cabo, leva lá para fora e lá põe a unidade eletrônica lá. Né? Então, isso dá para você fazer sem nenhum problema. Legal, bacana. Ô, Cristiano, emendando essa pergunta, os equipamentos da Extruterm, esse cabo de extensão que é usado, ele está disponibilizado para os dois modelos? Qual que é a distância desse cabo, o comprimento dele? Você pode informar até para o pessoal saber quais são as características do instrumento, cara? Isso. Os instrumentos, ambos eles, né, tanto o TGD 400 como o TGD 200, eles dispõem de um cabo de extensão para fazer justamente o que o professor Marcos Domingos falou, para tomar as medições à distância. Os cabos têm uma média de 10 metros, né? E um negócio importante, uma característica importante, é que se você tem uma temperatura muito alta, vamos dizer assim, o seu indicador, que é a parte eletrônica do negócio, onde tem um processamento dos dados, tudo, você pode manter longe do ambiente que sofre essa radiação térmica ou eletromagnética, ou por radiofrequência, tanto faz. Você mantém esse indicador longe da sua zona de operação. Legal, bacana, show de bola. Pessoal, muita pergunta chegando mesmo, muita pergunta. Se fosse deixar todas aqui, daria para a gente ficar o dia todo falando de sobrecarga térmica, tá? Mas não se esqueçam, tá? Para quem for participar do sorteio, tá aí o número na tela com o WhatsApp da Extruterm para que vocês possam concorrer daqui a pouquinho ao sorteio do TGD 200 aí. Daqui a pouco a gente vai fazer esse sorteio, hein? Fiquem ligados, pessoal. Bom, mais uma pergunta agora direcionada para o Marcos, do meu amigo aqui, Gilvan, o menino da química. Marcos Domingos, em quais situações adotar a aclimatização, então? Ok, Gilvan, abração para você. A climatização ela é prevista em todas as outras metodologias que nós temos, inclusive da CGH. Tá? Então, a gente sabe que o corpo humano precisa de um tempo para poder se acomodar em uma situação termicamente mais agressiva. Não é? Alguns estudos mostram que um trabalhador precisa de 7 a 8 dias para que ele consiga ficar aclimatizado. O que significa ficar aclimatizado? Significa que, principalmente, a temperatura do núcleo do corpo dele, ela não vai subir rapidamente. Então, quando você tem uma pessoa que é aclimatado, então há uma compensação térmica no organismo que evita que a nossa temperatura interna passe de 38 graus. Isso geralmente se acontece dentro de 7 a 8 dias. A pressão arterial também se normaliza. Suor é o sentido inverso. O suor ele acaba aumentando, porque o suor é positivo para o corpo. Quanto mais a gente sua, mais a gente cede calor para o ambiente. Então, existe um gráfico que eu uso muito nos cursos, que foi desenvolvido pela Blue e Kera há muito tempo, que é muito, muito legal nesse sentido. Primeiro dia, você vai estar com a temperatura do núcleo do corpo lá em cima e batimento cardíaco elevado, e suor pouco. Conforme vai passando a semana, essas coisas vão se invertendo. Então, isso é a questão da ser aclimatado. Na prática, você sabe, por exemplo, que nem nós que moramos em São Paulo e no Sul, ou outras mais frias, quando nós vamos para o Norte e Nordeste, a gente sofre muito, porque nós não estamos aclimatados àquela situação lá. Não é? Tem gente que nunca se adapta, passa anos lá. Mas, assim, para quem for trabalhar, não dá para sair de São Paulo, que nós estamos hoje aqui uma temperatura de, sei lá, 10, 12 graus, aqui eu estava de manhã hoje, e chegar lá em Belém a 40 graus e achar que vai trabalhar na construção civil. Amigo, esquece, porque você vai parar no hospital. Né? E não tem vaga para você que o coronavírus tomou o seu lugar. Né? Então, isso tem que ter esse cuidado. Eu mesmo já passei por uma experiência dessa há muito tempo atrás, fui para o Amapá, achando que a gente ia fazer avaliação ambiental. No outro dia,
para poder pegar um avião à noite e voltar, não sei para onde. Quase tive um piripaque lá, porque não estava aclimatado. Então, a gente precisa disso. Tá? Então, quem tem essas situações extremas, lógico, não é? Ninguém vai mudar de 15 graus para 25, 30 graus, achar que vai ficar 7 dias ali cozinhando, né? Tá? Nós vamos pegando a situação, o cara está numa siderúrgica, alto forno, forno de cerâmica, onde o bicho pega para calor mesmo, né? Tá? Ou você está indo lá para o interior do Brasil, lá para o centro-oeste, onde a temperatura mínima é 35 graus. Aí sim você precisa ter esse tempo para você se acostumar. Legal, bacana. Bom, pegando o gancho aqui das muitas e muitas perguntas que estão chegando, Cristiano, essa vai para ti, cara. A Instruterm está funcionando normalmente? Posso enviar meus instrumentos para calibração? E aí uma pergunta de $1 milhão. Vocês calibram o medidor RBC, cara? Obrigado, Juan Alves. Sim, nós estamos trabalhando, obviamente com um quadro reduzido, com muita responsabilidade, né? Então pode enviar seu instrumento que nós estamos realizando calibração, manutenção normalmente, tá? E sim, nós calibramos o medidor de estresse térmico RBC, os 3 sensores, tanto de bulbo seco, o de bulbo úmido e o de globo. Então é calibrável no nosso laboratório da Instruterm RBC. Lembrar, sempre legal enfatizar também que a Instruterm, né, consultando o site do Inmetro, né, da Rede Brasileira de Calibração, vocês vão encontrar todo o escopo, né, Cristiano, também de calibração. Vocês vão ver que tem lá temperatura e umidade, então a acreditação pela NBR 17025, né, é importante sempre ressaltar esse aspecto, né, Cristiano, para poder consultar e comprovar isso realmente. Isso mesmo, pode consultar o site do Inmetro. E hoje nós realizamos, como o professor Gustavo falou, a parte de temperatura e umidade também, para psicrômetros, termigrômetros, higrômetros, termigrógrafos, e também na parte de acústica, acústica e vibrações, né? Parte de gases, que é físico-química, eletricidade, pressão. Então é só consultar no site do Inmetro que estão lá todas as nossas grandezas. Legal. E aí vem uma outra pergunta também, do Marcos Xará, do professor Marcos. Para a elaboração do PPRA ou renovação, já utilizamos a nova metodologia? Isso implica imediata revisão dos laudos de insalubridade e aposentadoria especial, professor? Olha, a norma que está aí diz que vai entrar em vigor um ano depois da sua publicação. Ela foi publicada, se não me falha a memória, em janeiro, né? É isso, Gustavo? Tá bem? Você é mais jovem, então deve estar... Se não me engano, foi em dezembro, né? Foi no final do ano passado ainda. Foi na metade de dezembro, isso. Eu tenho aqui, ó. Estou abrindo a minha tela aqui. Ela é do dia 9 de dezembro de 2000. Portaria 3359, 9 de dezembro. Tá, então, perfeito. Em tese, ela entra em vigor no final do ano. Mas, o PPRA, que está em vigor, que é o antigo, né, 25 anos aí, tá, ele é um documento técnico. Quer dizer, ele não tem amarras. Né? Então, você pode preparar seu PPRA muito bem feito. Acho até que o PPRA que está em vigor é muito mais detalhado do que o que vai vir por aí, porque o que está vindo por aí, ele está simplificado, se você parar para pensar. Aliás, não fala em PPRA no futuro, fala em PGR, né? Fala em GRO, PGR, e aí a norma vai levar você lá para fazer um PDCA, que não entra, acho que simplificou a coisa. Então, em termos assim de exigências legais, isso que nós temos hoje tem muito mais requisito do que vai ter lá na frente. Né? Deixou meio no julgamento profissional da gente. A questão da insalubridade, aí eu acho que para quem estava fazendo ainda no anexo 3, ainda que não foi totalmente revogado, é aquela porcaria que eu te falei lá, que vai usar o quadro 1, né? Aquele negócio, e vai fazer atividade leve e pesada. Então, continua fazendo ainda essas bobagens aí, técnicas, bobagem técnica no sentido assim, né, que é um negócio muito chinfrim mesmo, né? Tá? Mas, se você fizer, já pensando do jeito que está aí, prejudica alguém? Não. Pelo contrário, você vai fazer um trabalho técnico muito melhor, não é? Ninguém vai levar você na justiça e falar assim, não, porque agora você fez um trabalho técnico melhor, eu quero que você volte para o pior.
não vai ter ninguém contra você. Faça bom, já começa a praticar agora. Isso aqui eu acho que isso faz parte aí da sua evolução profissional. Legal, bacana, bacana. Bom, muitas perguntas chegando ainda para a gente. Só lembrando, pessoal, agora são 5h10 da tarde, tá? 17h10. Nós temos mais 5 minutos apenas aí de inscrição, tá? Aqueles que querem participar do sorteio, daqui a pouquinho a gente vai sortear o TGD 200 da Struterm aí, esse carinha que está atrás do Cristiano, aí na imagem dele. Basta apenas enviar o seu nome completo e e-mail para o número do WhatsApp que está aí na tela, 99746-2196. 5 minutos, hein, gente? Corre lá que dá tempo ainda, tá? Bom, pegando o gancho aqui do que a gente está falando ainda sobre a revisão do anexo 3 da NR9, agora a gente também tem a questão do nível de ação, né, Marcos? Porque antes eu me lembro que muita gente reclamava, né? Poxa, mas a norma não tem nível de ação, a gente acaba vendido, só tem limite de tolerância. Faltava muita coisa, né? Mas agora vem essa questão do nível de ação, né? Um nível a partir do qual devem ser adotadas compulsoriamente medidas de controle. Isso facilita também a atuação do profissional, certo? Eu acho que é um aspecto mais prevencionista. O nível de ação não está sozinho, né? Quando você pegar a NHO 06, e tanto o anexo 1 como o anexo 2 do anexo 3, a gente vai ficar repetindo essa ladainha aqui, tá? Ele fala que a metodologia é da NHO. E na NHO tem nível de ação e tem zona de incerteza, né? Não é só o nível de ação. Bom, o que isso vai levar a pensar? Vai levar a pensar que aquele sujeito que acha que devia ser bancário, não deveria ser prevencionista, porque ele chega lá e fala assim, quanto foi que você mediu? Ah, medi 29,1. Qual era o limite? 29,0. Ah, então ultrapassou o limite. Então, esse é um cara bancário, né? Nem se você vai lá no seu caixa eletrônico, arrancar dinheiro, se faltar um centavo, você não saca o dinheiro. Então, leva o sujeito a interpretar um pouco um jogo de cintura dentro da zona de incerteza, porque ele não vai ter todos os dados, e vai ter também o nível de ação, quando a partir daí ele vai ter adotar a medida de controle. Tá? Então, ela introduz aí, eu diria assim, mais um recurso para a gente poder não ser tão legalista quanto uma boa parte das pessoas gosta de ser. Aproveitando aqui ainda, o Gustavo sumiu aqui da tela. Ah, apareceu. Não, eu tô aqui. Então, deixa eu... Gustavo, como o nosso tempo está acabando, para mim, em calor, tem um assunto muito importante que ninguém perguntou aqui, tá? Mas que eu acho que às vezes as pessoas cometem um erro. Por favor. Que é o seguinte, quando você for avaliar a exposição ao calor, você tem que determinar o ciclo da pessoa de trabalho dentro de 60 minutos. Isso é uma coisa crítica na nossa avaliação, tá? Então, você tem que colocar todos os pontos de exposição dentro de 60 minutos. E, preferencialmente, na hora que ele estiver mais exposto ao calor, porque é a hora que o risco da hipertermia, ou seja, de aumento da temperatura do núcleo do corpo passar a 38, que pode acontecer. Então, você tem que estudar um intervalo de 60 minutos. E aí, quando você vai ele está no ponto 1, ponto 2, ponto 3, não importa quantos pontos forem. Eu já fiz avaliação em indústria com 20 pontos durante 1 hora, porque o cara ficava circulando numa máquina de papel durante aquele tempo. E aí você coloca toda aquela equação da média ponderada, tanto da atividade, M1 vezes T1, M2 vezes T2, tal, N T's que você vai ter lá. E a mesma coisa do IBOTG. Então, isso para mim eu diria assim, é o centro da nossa avaliação, é quando você analisa o ciclo correto, tá? Sempre 1 hora. Ninguém vai achar que vai fazer calor como se fosse dosimetria de ruído e medir 75% da jornada. Isso não existe para calor. Calor é 1 hora crítica. Então, é isso que eu queria chamar a atenção no nosso 45 minutos do segundo tempo aqui. Tá? Legal, Marcos, bacana. Bem mencionado mesmo, o pessoal às vezes esquece desse fator, né? Ô, Marcos, você disse que está com um canal no YouTube, você pode falar o nome para a gente colocar aqui, por gentileza? Está com um canal novo, foi seduzido aí pelas mídias sociais, como você mesmo disse, né? Eu fui mesmo aqui, meus cabelos brancos não me traíram. Então, eu abri um canal lá no YouTube, preciso de inscritos lá, porque eu quero ganhar dinheiro pelo YouTube lá, né? De repente eu vou ter 1 milhão de seguidores. E você procurar por Marcos Domingos
higienista ocupacional, na busca você vai achar. Também coloquei no chatzinho aqui, aparece um endereço aqui, por alguma forma que eu já fiz no passado, não lembrava mais, apareceu como Fundacentro, esse é o meu canal lá. Mas procura pelo meu nome, do jeito que está aí, ó, Marcos Domingos, higienista ocupacional. Eu tenho lá alguns vídeos, até agora aproveitando também, fazendo aqui para a Instituterm, fizemos na semana passada sobre a diferença entre sonômetro e audiodosímetro. Hoje, aí, não sei se o Cristiano já tem notícia aí, mas deve estar sendo publicado um outro vídeo que vai falar sobre tipos de classes de instrumentos. Esse é um vídeo que eu fiquei aí 2 ou 3 dias para gravar 8 minutos. É um negócio louco. Você trabalha, assim mesmo. o vídeo tem 8 minutos, né? E para poder dar um trabalho danado. Então, isso vai estar lá. E eu também quero, assim, uma coisa que é um desafio meu pessoal, é contar um pouco de história da nossa prevenção, da história ali, alguns fatos históricos, eu quero estar lá no canal também. Então, se prestigiar lá, eu vou ficar muito agradecido. Um abraço a todos. Legal, Marcos, bacana. Então, histórias aqui não vão faltar, né? São mais de 40 anos de experiência aí, então história tem para contar, né? Não, e se você ainda contar a história do tipo assim, por exemplo, tem um documento, quase não é citado, da época do Egito ainda, né? Quem tem aula comigo já contei essa história lá. Mas na época do Egito, um cara que era um escriba, né? Que isso era uma função importante naquela época que o índice de alfabetização era baixíssimo, né? E esse escriba, ele queria convencer o filho ou um discípulo de que a profissão de escriba era boa. Então, como é que ele fez isso? Ele usou os paralelos. Então, ele falava assim, olha, como que é boa a profissão de escriba. Porque ela não é que nem o do ferreiro, que tem uma mão que parece a pata de um crocodilo. Aí ele fala assim, a função do escriba não é que nem a do pedreiro, que ele fica em cima da areia e lá ele faz as suas fezes, tem as suas refeições e fica inalando poeira. Então ele ia descrevendo as doenças da época do Egito Antigo. Nós estamos falando isso, alguma coisa de 5.000 anos atrás, né? Então, essas histórias que a gente precisa ter para ver que já se tinha consciência, né, das doenças ocupacionais, por exemplo, trabalhadores que usavam bexiga de animais como máscaras, né? Alguém esqueceu de falar para o coronavírus que isso também funciona, também tirar a bexiga do animal, colocar na testa, na boca, também funciona. Isso se usava antigamente, né? Então, uma alternativa. Essas histórias é que a gente tem aí para contar, fora as minhas experiências aí de patéticas, algumas vezes, no local de trabalho, que a gente tem que ficar registrado em algum momento. Legal, bacana. Bom, infelizmente o professor Marcos, né, tem que deixar a gente, é isso, professor? Já? Tão cedo? Eu ainda tenho outras coisas para fazer aqui ainda. Não, então tá bom. Então eu quero aproveitar para agradecer a participação aqui do professor Marcos. Calma, tá, gente? A gente vai fazer o sorteio ainda logo após. Já são quase 5h20. Eu sou um cara legal ainda, né? Corintiano é gente boa, né? Eu sei que o professor Marcos não é, mas corintiano é gente boa, deu uns 5 minutinhos a mais aí de inscrição, né? Você que tá falando que ele é bom, eu não falo que o corintiano é bom, não. Legal. Mas então, pessoal, inscrições já encerradas aí, eu deixei bom tempo o número disponível para vocês fazerem a inscrição no WhatsApp da Instituterm. Daqui a pouquinho a gente vai sortear o TGD 200, tá? O pessoal está compilando os dados lá, o Diego, o Douglas, estão juntando os números. Daqui a pouquinho a gente faz o sorteio. Bom, mas, professor Marcos, quero agradecer a participação aí. Muito obrigado mesmo, é sempre um prazer escutar suas histórias, seu conhecimento. Aqueles que querem, né, usufruir um pouquinho mais desse conhecimento, a Instituterm tem vários cursos programados, né, durante todo o ano. É lógico que com essa situação mudou um pouco a agenda, mas se quiserem falar um pouquinho dos cursos, né, a gente tem curso de calor, vibração, ruído, enfim. A Instituterm tem aberto esse espaço lá para a gente, né? Diria assim que eles têm respeitado a minha postura técnica, né? Eu falei para eles que eu ia dar um curso bem técnico. Não tenho feito isso até, às vezes em quando eu sei que é a casa deles, eu tenho que falar de algum outro equipamento de outro fabricante, mas a minha função como professor é dar um curso bem técnico.
Então, nós temos um curso de ruído e calor, que são 1 dia e meio, né? Um dia e meio para ruído, 1 dia e meio para calor. Temos um curso que é só para ruído de comunidade, ruído urbano, que é a 10151, de 1 dia e meio também. Temos um curso de iluminação, temos um curso de vibração, estamos para fazer esse curso de vibração. Então, temos aí alguns módulozinhos lá, bem feitos, a estrutura deles é muito boa, é lá na sede deles, e vale a pena você fazer um esforço para estar com a gente lá. Então, eu agradeço muito a Estruterm por esse espaço que tem dado, e permitir que eu sempre fale bem tecnicamente com eles, sem nenhuma barreira. Legal, bacana. Bom, então, acerca do tema, acredito que é isso, a gente já pode partir por sorteio daqui a pouco. Professor Marcos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela disponibilidade mesmo. O pessoal tem muita pergunta, mas infelizmente a gente não tem tempo para responder todas elas, mas sigam o canal do professor Marcos aí no YouTube, acompanhem o trabalho dele. Quem quiser fazer esse curso na Estruterm, eu recomendo, eu já fiz acho que praticamente todos lá e vale muito a pena. Tá? Um forte abraço aí, professor. Só mais um detalhezinho. Esse modelo do TGD 400 aí, ele tem uma característica interessante, que ele tem também um medidor de velocidade do ar. Sim. Eu considero isso muito importante quando você está fazendo avaliação de calor, que você tenha o dado da velocidade do ar em separado. Nós sabemos que a velocidade do ar ela é levada em conta no TBN lá, porque como é um pavio úmido, então a umidade do ar e a velocidade, eles entram de forma indireta na leitura da temperatura. Mas com um sensor à parte, você consegue ter uma boa ideia da velocidade do ar. Eu acho que isso é um recurso interessante que eu queria salientar nesse equipamento. Legal, bacana, bem lembrado, bem lembrado. Então, forte abraço aí, professor Marcos Domingos. A gente se vê. Tá, espero revê-lo em breve aí, né? Nos cursos, se não, nos eventos por aí, com certeza. Ninguém vai pegar coronavírus, eu espero. Um abraço a todos. Não. Tá joia. Forte abraço aí, professor. Obrigado. Bom, então agora vamos lá, né? Chegou o grande momento, Cristiano, o grande momento.